E bem-vindos ao Shift Happens Podcast. Antes de começarmos o nosso episódio de hoje, uma palavra rápida do nosso patrocinador. Você é um líder enfrentando constantes mudanças e sua equipe espera respostas que você ainda não tem. O programa Líder da Mudança está aqui para ajudar. Na Tona Business, trabalhamos com líderes para transformar caos em clareza, reter os melhores talentos e liderar com as ferramentas certas durante mudanças organizacionais. Se você está passando por reestruturações, mudanças causadas por IA ou desengajamento do seu time, fale com a gente. Entre em contato ou acesse tonabusiness.com para saber mais. Agora sim, vamos ao nosso episódio de hoje. Então, hoje, no Shift Happens Podcast, recebemos um líder que acredita que resultados e humanidade caminham juntos. Como CEO da Mad Beauty, Renan Lemos faz uma abordagem centrada nas pessoas para estratégia, cultura e execução. Com uma trajetória que passa por recursos humanos, finanças, jurídico, compliance, gestão de riscos e mais. Sua missão? Construir organizações de alta performance, orientadas por uma visão clara, onde as pessoas se sintam valorizadas e capacitadas. Vamos explorar juntos hoje como a liderança consciente e o alinhamento estratégico podem transformar culturas em ambientes onde pessoas e resultados crescem juntos. Bem-vindo, Renan, ao Shift Happens Podcast. Camila, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, compartilhando boas experiências e aprendizado mútuo. Ótimo, sou muito animada. Nós já tivemos um bate-papo offline e eu fiquei impressionada com a carreira do Renan e com todas as experiências diversas que ele foi trabalhando e aprendendo junto com o tempo de carreira dele. Então, podemos, acho, começar com a primeira pergunta, né, Renan? Conte um pouquinho de experiências impactantes que você teve vivenciando ou liderando mudanças organizacionais. Legal. Graças a Deus eu já passei por várias mudanças, eu falo graças a Deus porque essas mudanças nos colocam em situações onde a gente consegue desenvolver competências, onde a gente se conhece muito, eu acho que isso é muito importante. E já passei por mudança de sistema, já passei por mudança de branding, já passei por mudanças de turnaround. Então, posso comentar, acho que, talvez a mais significativa delas, que foi onde minha carreira deu alguns saltos, que foi na própria Mad Beauty. Eu entrei na empresa após 4 anos da empresa crescendo vertiginosamente, e entrei com uma expectativa, né, de todo o restante da direção e do acionista totalitário de que a empresa continuaria naquela tendência de crescimento e, infelizmente, ou não, enfim, né, acho que as coisas talvez não aconteçam por acaso, mas entrei no momento em que o mercado todo ficou muito mais concorrencial. Então a empresa precisou se adaptar rapidamente, e ali já foi uma mudança muito grande, porque praticamente acho que eu tive muitas vezes que dar notícia ruim, né? E fiz parte então de uma mudança da empresa, enquanto também mudava a minha expectativa, né? Porque eu tinha vindo para um projeto onde eu cresceria, contrataria, né? Comporia aí um time de um próximo passo profissionalizante da empresa, e precisei fazer reduções que confesso que não é a melhor parte da carreira de ser líder para mim, mas é necessário. Com certeza, é bem difícil, é um desafio grande. Eu acho que muitos líderes se perguntam se há uma forma mais apropriada ou menos difícil para fazer, né? Mudanças assim, ou até comunicar, né? Questões nesse sentido. Você teria alguma dica ou algum aprendizado durante esses períodos difíceis? Qual foi a sua estratégia? Qual foi a sua abordagem? Legal, boa pergunta. Eu tenho sim, mas acho que o primeiro ponto é a gente, enquanto líder, eu falo isso em encarreiramento, né, enfim, no estudo sobre como as pessoas devem performar. Acho que ser líder é entender que você é uma pessoa que está fazendo o elo entre os objetivos organizacionais e as pessoas. Claro, tem uns casos excepcionais de líderes de 100 pessoas, mas, né, na concepção mais pragmática seria isso. E esse é um grande ponto, porque para fazer uma mudança organizacional, seja ela qual for, acho que a gente tem que partir de uma premissa de qual é o modelo da empresa, tá? Isso é muito difícil para alguns líderes, e para mim também foi, porque a gente chega com o nosso filtro,
com a nossa concepção, com o que a gente gostaria de fazer idealmente. E muitas vezes o nosso modelo não está 100% casado com o modelo que funcionaria para a empresa. Então a gente ainda tem empresa muito pautada em comando e controle, a gente tem empresas que estão no modelo líder-líder. Então entender esses paradigmas, eu acho que é o primeiro passo, tá? Fazer essa leitura fria, deixar um pouco o coração ao lado, não de lado, mas acompanhando ali, entender se o que é necessário condiz com o que você tem a oferecer, tanto em competência técnica, mas também em disposição, em motivação, porque tem algumas mudanças que elas não são fáceis e eu acho que é super justo a pessoa se entender o suficiente para saber se ela está disposta àquele desafio. Acho que esse é um ponto muito importante. Bom, tomada essa, né, primeira leitura estratégica, tem algumas regras que eu acho que são básicas. Então, assim, onde muitas vezes há falhas, na minha opinião, tá? Comunicação, tá? Então, o que eu já aprendi, né, fazendo? Quanto antes a gente comunicar, melhor. Mas também quanto mais honesta for a comunicação, melhor. Então, muitos líderes tentam passar alguma comunicação para dar algum nível de segurança para a equipe, para os stakeholders envolvidos, mas eles se comprometem com promessas ou situações que não terão probabilidade de serem cumpridas. Isso é muito ruim, porque o processo de mudança, para mim, esse é um grande aprendizado que eu tive, ele é pautado pela confiança. Com certeza. A parte da comunicação pode ser bem delicada e eu já vi questões de líderes falando, mas eu não tenho todas as respostas, mas você não precisa ter, né? O que você não sabe. Ó, não sei, quando possível, ou se há um plano de comunicação pré-determinado, ou na fase 3 nós vamos saber. Na fase 3 será comunicado, mas gerar uma expectativa também, né? Com a maior transparência possível. Eu acho isso tão importante, né? E faz tanta diferença, né, Renan? Perfeito, perfeito. Ótimo, gostei muito. Então, e se você pensa em práticas, de comunicação, né? Além do que você comentou, que eu acho importantíssimo, quanto antes melhor e o mais honesto possível, teria alguma outra dica que você daria à nossa audiência em relação a como comunicar melhor, em situações de mudança? Sim, eu primeiro procuro. É uma característica minha também, tá, Camila? Então, vou dar aqui um pouco de um blueprint do que funciona para mim. Não necessariamente, óbvio, isso é adaptável ou dá para tropicalizar para qualquer perfil, tá? Mas eu tenho uma característica de conhecer um pouco mais as pessoas, tá? Isso é óbvio que quanto mais abrangente é a estrutura organizacional, menos eu consigo conhecer, né, todo mundo, mas no momento em que eu estou, eu consigo ter algum nível de proximidade com muitos agentes aqui que estão participativos na nossa estrutura. Então, com esse viés, eu já modulo um pouco melhor a forma de comunicar com cada um, tá? Segundo, que é um grande aprendizado que eu tive também, pessoalmente, não tem como você entrar num processo de mudança não crendo que o horizonte seja um horizonte de melhoria. Então, assim, a gente está envolto no dia a dia, a gente olha o micro porque é necessário, mas tem que ter uma crença de que aquilo vai gerar algum resultado positivo no futuro. Daí, inclusive, eu acho que é um dos grandes pontos de falácia na comunicação, porque você precisa comunicar alguma coisa, você precisa estar visceralmente envolvido com aquilo, as pessoas precisam ver verdade, tá? Então, até para comunicar decisões em que você não suporta 100%, porque, de novo, eu estou a serviço de uma organização, mas a decisão não é 100% minha, tá? Eu tenho uma camada, né, de governança acima de mim, mas eu tenho que, a partir do momento em que eu tomei aquela decisão, eu tenho que imbuir da vontade e da crença de que aquilo vai funcionar. Por fim, aí eu também, uma característica minha, eu não me furto a me colocar com algum nível de emoção
tá, junto com as pessoas. Eu acho que, eu pelo menos falo por mim, mas acho que grande parte do público que nos ouve vem de um modelo em que a gestão tinha um paradigma da frieza, e eu acho que quando você consegue se colocar como humano nesse processo, mas transparecendo segurança, competência, as pessoas se identificam. Elas veem, primeiro, que ali tem alguém que está olhando para elas com o máximo de empatia possível. Segundo, elas conseguem também se almejar ali, tá? Então, eu acho que é fundamental que nesses momentos as pessoas possam olhar para todos os níveis, vamos falar olhar para cima ou olhar para baixo. Eu acho que eu sou muito mais suporte do que referência para cima, mas eu gosto de uma estrutura organizacional de base com as pessoas crescendo, mas então, elas vão Uhum. olhar para quem está ali ajudando a suportá-las com algum nível de reciprocidade. Então não fica aquela sensação, acho que isso traz uma sensação de participativo no processo, de senso de dono, de nossa, estamos fazendo porque é necessário, né? E não aquela coisa, a empresa é malvada, as pessoas são insensíveis. Eu acho que a gente já entrou na era da possibilidade de sensibilizar tomadas de decisão, mesmo que sejam ruins. Uhum. Muito importante, né? A comunicação simplesmente ali escrita de uma forma fria e até técnica ou formal demais, não toca também no coração das pessoas, né? E eu gostei muito do teu comentário da questão de o modelo antigo, de mais frio, né? Quando eu comecei a trabalhar, muitos anos atrás, era muito assim, né? Eu até aprendi em casa, ó, Camila, não misturamos a emoção com aqui eu trabalho, aqui é sério. Aqui tu coloca o teu óculos, quando eu usava na época, né? E fica ali, e é muita seriedade, né? E tal, respeito. Claro, respeito sempre vai ter, é importante, mas traga mais leveza e mostra o teu lado humano, né? Porque tu toca e engaja as pessoas de uma forma muito mais forte, né? Que é o que tu busca, né? Gostei do senso de dono, é tão importante. Deixa eu até colocar um ponto, só porque você falou, eu me lembrei que tem uma passagem na minha vida que é muito emblemática para mim. Eu Sim. estava na última semana, últimos dias na faculdade, estava inclusive pegando o histórico acadêmico, já tinha colado grau, e eu encontrei com um colega de disciplinas optativas, né? Não era da minha turma inicialmente, mas a gente acaba criando vínculos. E no meu curso de graduação, a maioria não vai para empresas, no sentido para fazer uma carreira empresarial, né? Vai atuar Uhum. como terapeuta, vai atuar como psicólogos escolares, enfim. E eu tinha já passado num processo seletivo importante, estava super animado, enfim, tinham visto um potencial. E ele falou, nossa, que legal. Aí ele comentou, não, um dia vai ser um diretor. Eu falei assim, não, não. Eu quero chegar a gerente, mas eu acho que eu não quero chegar a diretor. Por que que na época eu falei aquilo? Porque a visão que eu tinha era de diretor ser frio, ser longe das pessoas. E eu sabia que eu gostava desse contato. É o que me encanta, é o que me motiva, que enche meu coração, é o que me faz falar, nossa, foi difícil o trabalho, fiz um monte de coisa que não é prazerosa de se fazer, mas vale a pena porque o propósito é o feedback das pessoas, é ver as pessoas bem, é essa comunhão. Então, a visão que eu tinha quando eu me formei era de uma diretoria que não seria possível trabalhar com esse lado humano. Somente ao longo da carreira, e o meu primeiro diretor já foi uma grande ruptura nisso. Entrevista com ele, manga curta, a gente falou por 2 horas e meia, 1 hora e meia foi vida pessoal. Eu falei, meu Deus, peraí, existe uma outra forma de se fazer, né? Mas é um pouco do que você comentou, né? A gente começou num momento em que o paradigma ele era quase que absolutamente da frieza. Uhum. É possível sair da bolha, né? Aquela bolha gerencial ali, separada, isolada, que toma decisões, ao invés de, né? Com certeza poder conectar com as pessoas, que as pessoas participem, inclusive, dessas decisões, por meio de feedback, por meio de pesquisa, ou
formas, né? Que eles se sintam realmente engajados, porque sim, são tão importantes, né? Dentro da empresa. Ótimo. E experiências que tu tiveste, Renan, com relação a administrar resistência? Teve ocasiões que você teve pessoas que, enfim, ficaram resistentes a alguma mudança e tal, e quais seriam as suas dicas em relação a isso? Tá. Sim, sim, eu acho que as pessoas elas estão acostumadas com o hábito, elas têm uma certa zona de conforto, e é normal que, eventualmente, nem todo mundo de cara adentre no processo novo, né? Seja ele qual for, tá? O que normalmente, na minha experiência, eu vi que funciona melhor. Primeiro, você até fez um comentário que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é deixar a comunicação mais quente, digamos assim, mais humana, né? Menos técnica. é, Até estou lendo um livro sobre comunicação mais assertiva, e é interessante que Uhum. tem alguns estudos que mostram que as pessoas leem segundos de atenção ali, a maioria, né? Então não adianta você, né, eu aprendi a fazer dissertações, parágrafo introdutório, três envolvimentos, conclusão. Uhum. Desculpa, não dá para comunicar coisas tão importantes com esse protocolo todo. Então acho que o primeiro ponto é trazer a comunicação para a sensibilidade do seu público, tá? Uhum. Segundo, isso é muito importante na minha opinião, colocar as pessoas participativas de alguma forma, que é o que você comentou também. Então, quanto mais a gente consegue, claro, não é tudo, tem decisões que são muito pesadas, as pessoas ainda, né, às vezes não estão preparadas para esse nível de abstração, tem uma parte afetiva, dependendo da decisão que você tem que tomar. Então, não é à toa que tem, né, muita musculatura a ser desenvolvida para alguém conseguir, eventualmente, entrar num nível de tomada de decisão por inteiro, mas você pode envolver em parte do processo, você pode e deve envolver pelo menos no racional da decisão, né? Então, Uhum. por que que isso é melhor? Por que que eventualmente não é o melhor, mas é o necessário? Eu acho que ter clareza para isso também. Não adianta você tentar vender gato por lebre, né? Você precisa mostrar por que que é necessário naquele momento aquela solução. Eu acho que com isso as pessoas elas se sentem respeitadas, tá vendo? Então, e quando elas são participativas, óbvio, né? Elas também se colocam no processo decisório ali. Como eu disse, que, claro, né, tem muita coisa que eu faço que eventualmente eu não convenci e eu tenho que executar, também acontece, né, com as demais pessoas. Mas a partir do momento que você fez parte, você pôde convencer, e aí é muito importante. Se você chama alguém para a mesa de convencimento, se você chama alguém para o processo, que realmente você esteja aberta a ouvir essa pessoa. Você precisa que essa pessoa tenha voz de alguma forma. Você tem que estar genuinamente disposta a ser convencida, né, por essa pessoa. Se não for, essa pessoa teve a oportunidade e a tendência é que ela esteja mais aderente ao processo. E faça vários checkpoints, né? Então, assim, essa só também, comuniquei uma vez. Não, não funciona assim, né? Então, acho que durante o processo de mudança, mais one-on-one são necessários, mais hurdles são necessários, tá? Então, mais checkpoints mesmo para as pessoas entenderem, porque elas também vão começar a ver o processo, vão começar a sentir os resultados, compartilhe esses resultados, seja melhoria, seja diminuição de uma piora, né? Então, tem sempre esse aspecto, seja o esperado, ó, a gente ainda não veio, mas a gente espera, né? Estamos muito confiantes, né, de que o caminho é esse mesmo, enfim. Então, eu acho Uhum. que, de novo, comunicação e envolvimento, né, ajuda bem. Com certeza. Aí agora você falando, eu me lembrei de uma ocasião onde eu estava conversando com o líder e ele comentou que às vezes é difícil para alguém, como no teu cargo, Renan, né, num cargo alto executivo de uma empresa, se alguma mudança é necessária no curso, no plano, a questão, poxa, agora eu vou ali dizer que mudaram várias coisas e tal, e
pô, vou parecer que eu não sabia, ou tem a questão do ego, até um pouco daquela questão de, pô, não posso, é difícil admitir o erro para todos, né, e tal, mas o quanto admitir que a gente erra e todo mundo erra em algum momento, e dizer, gente, por essa razão eu tinha uma informação X, agora aconteceu Y, a gente está mudando o curso por causa disso, disso, disso. Vamos junto? Na verdade, melhora e engaja ainda mais, porque as pessoas veem o outro mais, muito mais como ser humano, né? Você falou um tema que eu estou apaixonado por esse tema, tá? Eu vou dar até um spoiler aqui, que é o erro. O erro. Eu acho Uhum, que a gente tem e aqui eu vou ser apedrejado, tá? Eu sei. Mas a gente tem uma cultura muito né, do compromisso com o erro, digamos assim, né? Então, assim, não pode uhum, errar, não pode errar. Não tem como ter processo de aprendizagem sem erro. Que eu falo muito para as minhas equipes já há vários anos, né, para quem eu posso de alguma forma tentar orientar, pessoal, vai ter erro, só vamos tentar ser inteligentes com o erro. Tem erro que a gente só pode cometer uma vez, não existe a possibilidade, né, de repetição. E tem erros que a gente sabe que são do processo. Então não tem como delegar sem aceitar que vai vir de alguma forma diferente do que você faria. uhum. Inclusive, no momento mágico, que vai começar a vir melhor do que você faria. Aí é bonito o processo, porque você ajudou, você deu espaço para alguém se formar. Mas eu tenho uma prática que eu vou implantar no próximo. A gente tem aqui voltamos a fazer um café com gestão. Era café Uhum, com CEO há 2 anos atrás, eu até não era o CEO na época, e aí eu apresentei um projeto para a gente fazer café com gestão, de sempre ter um ou dois gestores com um grupo de colaboradores, mandando perguntas antecipadas, acho que é um momento de interação, se conhecerem mais, enfim, troca de conhecimentos, né, leituras indicadas, enfim. Acho que é bom, uma janela boa. E, spoiler, quando eu for fazer, eu vou colocar uma pergunta lá que qual erro te fez aprender mais? Tá? é. Qual erro na sua vida te trouxe mais aprendizagem? A gente precisa olhar para o erro com outro prisma. E Uhum, óbvio que eu não quero incentivar, não é isso. Mas eu quero que a gente aprenda com ele. Eu falo muito para o acionista majoritário, para o Pedro. Falo, Pedro, até para errar a gente tem que ter protocolo e sistemática, porque senão a gente não uhum, consegue nem aprender com ele, né? sim. Então, para mim, o erro ele passa por um tijolo dentro da construção. Ele não é mais aquele bode na sala. Tá? A gente precisa endereçar de uma forma melhor. Muito bacana essa cultura de uma certa forma, não é questão de aceitar e continuar errando, mas é uma questão de aprender e crescer com ele. Então, é outra visão, porque às vezes está numa situação, imagina, você recém entrou numa empresa, ou está para ter uma promoção, quer mostrar que está tudo certinho, tudo maravilhoso ali, e fazendo de tudo para que seja, mas sem querer algo acontece. E a vergonha, e fala, puxa, e agora, né? Mas aí ter a condição de chegar para o seu gestor, né, e dizer, ó, errei por causa disso e disso, me ajuda a melhorar, estou tentando entender as razões e como uma oportunidade de crescimento, né? Muito bacana. Legal ter o café com gestão, eu acho muito legal isso. Eu vi uma outra empresa fazendo semelhante, que Legal. era almoço com o presidente, e era bem assim, randômico, né? Era sorteio. E aí, quem fosse no sorteio da empresa toda, incluindo operações, iam almoçar com ele. Se ele me ouve, ele Que vai saber que legal. é ele. Uma bela prática, admiro muito. E, Renan, se a gente pensa agora um pouquinho, vir a nossa visão um pouco para o futuro, né? Pensando na indústria, né? Enfim, de todas essas mudanças que estão acontecendo. O que você acha que vai ser necessário para a gente ter em termos de capacidade, skills, etc., para ter sucesso aí, olhando a visão da indústria do mundo onde você está? Pergunta de US$ 1 milhão, cara. Sim. Olha, eu vou te falar, primeiro de uma forma muito mais abstrata, mas eu não vou me furtar de arriscar algumas coisas. Mas eu vou te dizer primeiro o Hum, seguinte: acho que a postura nossa durante né, os próximos ciclos, porque vão ser ciclos muito transformadores e alguns muito curtos, eu acho que tem que hum, ser uma postura
de um passo de cada vez bem olhado. De novo, a gente tem que olhar o horizonte, mas a gente tem que ser muito rápido na adaptação. A Uhum. gente vai fazer projeções, a gente vai errar essas projeções, porque a gente não sabe como que a tecnologia continuará evoluindo. E eu tenho tentado me aprofundar bastante, o tema mais em hype, IA, e é muito discrepante o entendimento até de especialistas com relação até onde que vai isso. E eu já vi algumas soluções que são muito anos-luz à frente do que a gente que vem né, da começo sem internet, do que a gente imaginaria ser possível né, fazer sem o humano efetivamente participar do processo, inclusive de criação. Então a gente vai ter muita mudança. Tá? Então o primeiro ponto que eu te digo é essa humildade de rever. Tá? Acho que é muito importante. Assim, isso para todo grande decisor, a gente precisa estar preparado para rever os nossos rumos o quanto antes. Mas eu acho que assim, em termos de algumas competências, essa competência de adaptabilidade ela vai ser muito importante. Tem um lado que né, talvez a inteligência artificial nunca consiga, ou qualquer outra forma de automatização, que é essa leitura humana, tá? Então, e a leitura humana, eu falo, que não é somente entender como a pessoa está, mas é como eu me coloco de uma forma que eu potencialize aquela pessoa. Eu acho que aqui está o maior pulo do gato. Estava outro dia conversando sobre. Né, eu já descobri que virou agora também mais uma tendência, as pessoas estão fazendo terapia via inteligência artificial. Eu dou risada, falo assim, gente, o lado mais brilhante da terapia é quando ela te incomoda positivamente. A Hum. capacidade que ela tem de te tirar da sua zona de conforto, e isso é necessário para isso acontecer tanto que, óbvio, na pessoa esteja imbuída ali da intenção de te fazer bem, porque ela vai te fazer um mal de imediato, vai te causar algum tipo de desconforto para Uhum. você se movimentar e ter uma melhora, ou desconstruir, ou reconstruir, enfim. E também ela precisa questionar você. Ela precisa não partir do que você coloca como sendo o status quo, aceitável, ou dentro da realidade, né, a melhor interpretação possível. Então, eu Uhum. acho que isso é muito humano, tá? Acho que ter essa nuance é uma questão. Então, por incrível que pareça, eu até compartilho, tive um feedback, alguns feedbacks recentes, de uma pessoa que eu respeito muito, falando, nunca perca esse seu lado humano, porque ele está mais em falta hoje no mundo executivo. Essa visão, essa leitura, essa capacidade de falar não o que a pessoa quer ouvir, mas o que você acha que tem que ser dito. Né? Saber incomodar, eu diria isso. E eu falo isso porque eu contrato pessoas, eu falo, olha, eu quero contrato incômodo positivo. Eu quero que as pessoas me incomodem, eu quero que vocês me tirem da zona de conforto. Porque se eu soubesse tudo, aí eu faria com IA. Com certeza. Puxa, que legal. E o bacana é que tu coloca isso para as pessoas também te desafiarem, né? A gente não está só vendo da tua equipe, mas assim, ei, time, me desafiem também. Eu também quero ficar nesse desconforto para aprender e crescer, né? Então é muito positivo dar essa abertura, porque uma ocasião eu conversei com uma diretora de uma empresa grande e ela me comentou assim. Camila, quando eu fui para gerente a diretora, eu já vi a diferença das pessoas chegando em mim, as mesmas pessoas chegando com mais dedos, não sabendo exatamente qual palavra usar. E aí ela comentou: Eu sou a mesma pessoa, tá? Que eu era alguns meses atrás, pode falar do mesmo jeito. Então, assim que vai subindo. Então, imagina numa situação como a tua, como CEO, se tu não deixa bem claro que tu espera essa abertura, essa honestidade do teu time vão ter filtros que não vão ser bons, né? Nem para o teu crescimento, nem para o da empresa. Então, Perfeito. deixar Perfeito. essa porta aberta é tão bom. Que bacana, é muito legal ver essa visão tua, Renan. Eu concordo tanto e é uma das coisas que eu falo muito também, porque tem tanta oportunidade por aí de melhorar, apenas mudando um pouco o comportamento e a abertura do líder da empresa. Pequenas mudancinhas ali para dizer, vem, vem que eu quero ouvir, né?
De novo, eu vou É, repetir, saia da bolha. Eu adoro esse termo, porque a bolha executiva, né, ali em cima, flutuando, né, lá, e o resto da operação aqui. E aí tu não tem uma bolha que comunica, são as bolhas, né? Então, para mim, um exemplo metafórico muito real para muitas organizações, né? bom. Enfim. Mas então, como uma última pergunta para a gente fechar o episódio de hoje, Renan, se você fosse resumir o seu sucesso, para onde tu chegou, em poucas palavras, e alguém que hoje te vê e está sendo inspirado por ti, pela tua trajetória, o que você diria para alguém que está buscando chegar a um CEO de uma empresa, a um líder, de sucesso hoje? Primeiro, eu confesso que eu não sei se eu sou, se eu sou de sucesso, mas, claro, né, também não vou negar que eu tenho uma posição de destaque, muito reconhecimento. Camila, vou te falar, acho que a gente é o fruto de muitas interações, de variáveis que a gente não faz ideia. Isso é uma das coisas que mais me pega o pensamento, eu reflito bastante sobre isso, eu tenho até um projeto que eu quero colocar em execução ligado a isso, assim, como a gente cria para pessoas que eventualmente não tenham referências calibradas para esse mundo, né, corporativo, de trabalho, e o corporativo é simplesmente trabalho em qualquer empresa, né? Então, assim, como é que a gente ajuda essas pessoas a terem mais variáveis como essas que nos gatilham para algumas decisões, né, para encruzilhadas em que a gente eventualmente nem perceberia. E na minha vida, óbvio, eu parto do pressuposto de avaliar a minha própria existência. Então, outro dia eu me deparei com um acrônimo que eu adorei. Vou falar dele porque eu estou realmente refletindo muito sobre. Mas assim, eu acho que tem uma característica minha que ela me ajudou muito, tá? Ela me atrapalhou muito, ela me limitou muito, mas ela também me ajudou muito. Que eu nunca, eu tive, talvez durante muito tempo, uma parte, uma autoestima muito mais restrita, muito mais limitadora do que não. Talvez eu poderia ter chegado mais rápido em algumas posições de responsabilidade, acho que essa é a questão, né? Porque pega para mim a responsabilidade, é como as decisões impactam outras pessoas, isso para mim é muito sério. Uhum. Mas, por outro lado, me colocou também numa postura de sempre dar sangue, suor e lágrimas. Sempre, sempre, sempre. E, assim, dos esportes que eu pratiquei é, até né, a carreira. Me doar próximo dos 100% o tempo todo. Falam o que eu digo, não o que eu faço. Tem 3 anos que eu não tiro férias direito. Eu preciso tirar. Não é normal. Mas é porque era o momento que precisava. Então, tudo Uhum. bem. Eu vou passar por isso não pode ser para sempre, mas é o necessário e tudo mais. Então, essa característica, ela está dentro desse acrônimo que é o PhD, né, PhD, que é o Poor, Hungry and Driven. Então, assim, Uhum. seja, né, tenha a postura de quem precisou a vida inteira, de quem passou necessidade, de quem precisa agarrar as oportunidades, que é o lado do poor, né? O Uhum. hungry, de falar assim, olha, eu sei o que é não ter, né? Então, assim, eu vou dar valor, eu vou batalhar, e cada conquista, ela tem um valor em si, né? Ela traz um reconhecimento, ela traz uma satisfação, e qual é a próxima, e viva com menos, né? Assim, aprenda a gerenciar os recursos, né? Uhum. E o motivacional, né? Assim, realmente esteja ali, né? Se comprometa e esteja. Eu acho que esse acrônimo, por N razões, me vi muito nele, porque eu falava assim, olha, eu posso não saber, mas eu vou aprender. Uhum. E eu posso ainda não ter aprendido, mas eu vou estar disponível. E eu vou estar disponível, e eu vou estar disponível de uma forma que as pessoas possam contar, de uma forma que as pessoas possam acreditar.
Então eu vou colocar a minha integridade no processo. Eu vou Uhum. deixar claro, né, o que que é fundamental para mim e para que as pessoas possam também se vincular ou não, né, estarem ou não nesse propósito. Então eu diria assim, mais importante no mundo hoje é deem, se coloquem, se deem no processo, né? Incorporem aquilo pelo resultado. Eu falo, dinheiro é consequência, de verdade. Dinheiro é realmente consequência. A maior parte das pessoas que ficaram ricas, elas ficaram ricas não porque elas foram em busca do recurso financeiro, elas ficaram ricas porque o que elas faziam gerou o retorno, né? É a chance maior que você Hum. tem de fazer direito. Nossa, uma forma maravilhosa de fechar o episódio de hoje. PhD, Poor Hungry Driven. Anotei aqui. Vai para o meu livro, vou citar teu nome, claro, com os créditos de Renan Legal, Lemos. legal. Fico Muito feliz. legal. Ok. Bom, muito obrigada pelo teu tempo, Renan. Os insights foram maravilhosos, uma ótima conversa. Eu ficaria mais tempo, com certeza, aqui batendo papo contigo. E agradeço também muito a audiência que dedicou esse tempo aí para ouvir, e para se inspirar com o Renan hoje. Até a próxima. Pessoal, obrigado, Camila, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Eu só espero ter ajudado de alguma forma. Um Com abraço. certeza. Abraço. Até mais.